Muito bem, meus irmãos, nós vamos então à nossa aula de hoje em nossa escola dominical, funcionando de maneira remota nesses dias, não é? Como o Lucas disse ainda há pouco, nós vamos caminhar com mais vagar na nossa série de estudos na Epístola de Paulo aos Colossenses. Porque enquanto nos reuníamos de maneira presencial, nós tínhamos uma aula por semana. Mas agora, com esse novo modelo, ministrando de maneira remota, nós estamos dividindo com o Lucas a docência da nossa escola dominical remota. Então, por causa desse novo modelo, nós teremos uma aula em Colossenses a cada 15 dias. Então, enquanto durar esse modelo de aulas remotas, nós vamos ter que caminhar um pouquinho mais devagar. Vamos abrir então as nossas Bíblias em Colossenses, hoje Colossenses 3, 12 a 17. Nós estamos analisando gradativamente, paulatinamente esta sessão. Então vamos voltar a esta sessão, Colossenses 3, 12 a 17, ok? Abra aí a sua Bíblia, Colossenses 3, 12 a 17. Vou ler a passagem. Você acompanha aí silenciosamente, espero que acompanhe com muita atenção, espero que acompanhe com interesse, com alegria e com fé. É a palavra de Deus que nós leremos agora. Então, acompanhe aí a leitura que farei. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor a bênção da iluminação? Curve a sua fronte e ore comigo. Senhor, nós estamos agradecidos pela oportunidade que estamos tendo de estudar mais uma vez a Tua palavra. Agradecemos-te porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Portanto, Senhor, ajuda-nos a extrair da Tua palavra nesta manhã aquelas verdades que haverão de nos ajudar a viver neste mundo para o Teu inteiro agrado. Ajuda-nos dando-nos clara compreensão do sentido do texto. Ajuda-nos convencendo o nosso coração de que a Tua palavra é a verdade. Ajuda-nos movendo os nossos pés na direção em que a
tua palavra nos apontar. Nós pedimos isto, Senhor, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos então analisando Colossenses 3, 12 a 17 nestas últimas semanas. Já analisamos na nossa última aula, o verso 12. Hoje nós vamos olhar para o verso 13. Mas antes de olhar para a árvore, vamos olhar novamente para a floresta. Se você não tiver uma visão clara do todo da floresta, isso dificulta a compreensão da árvore. Então, antes de olhar para a árvore, vamos olhar para a floresta. A floresta é a carta toda, é o contexto todo. E você já sabe que em Colossenses, Paulo, você que está nos acompanhando, né? Você já sabe que em Colossenses, Paulo está combatendo um falso ensino que estava sendo disseminado lá na igreja dos Colossenses. O falso ensino era uma proposta de buscar aperfeiçoamento além de Cristo. Era isto que os mestres falsos estavam propondo aos crentes de Colossos. Paulo, então, escreveu essa carta para ajudar os crentes diante desta ameaça do falso ensino. Paulo está nessa carta mostrando aos crentes que não há nenhum caminho de aperfeiçoamento além de Cristo. Paulo diz a certa altura que em Cristo já estamos aperfeiçoados. Não precisamos de nada mais além de Cristo para o nosso aperfeiçoamento espiritual. E Paulo, então, mostra que o caminho do aperfeiçoamento não é buscar nada além de Cristo, mas permanecer em Cristo. Esse é o caminho do aperfeiçoamento. Então, é disso que trata a carta aos Colossenses. Nesta sessão que estamos analisando, capítulo 3, versos 12 a 17, o apóstolo Paulo está mostrando aos seus leitores como funciona a dinâmica da vida cristã. Essa dinâmica por meio da qual nós somos aperfeiçoados. E nesta sessão, Paulo está mostrando aos seus leitores que essa dinâmica possui um aspecto negativo e um aspecto positivo. Paulo usa aqui a metáfora de despir-se de uma roupa e revestir-se de uma outra roupa. Então, o aspecto negativo dessa dinâmica da vida cristã, Paulo fala que é o despir-se. E o aspecto positivo, Paulo fala que é o revestir-se. Então, viver a vida cristã, segundo Paulo, é viver continuamente se despindo de coisas que não combinam com o que nos tornamos em Cristo, e é viver também continuamente nos revestindo de coisas que combinam com o que nos tornamos em Cristo. Eu já disse em aulas anteriores que a teologia chama
esse aspecto negativo da dinâmica da vida cristã, esse despir-se, a teologia chama de arrependimento. E eu disse também que a teologia chama esse aspecto positivo, este revestir-se de fé. Então, preste atenção, usando os conceitos da teologia, nós podemos dizer que a vida cristã é feita de uma dinâmica contínua de arrependimento e fé. Esse é o movimento da vida cristã, é a dinâmica da vida cristã. É um contínuo arrepender-se e crer. É um contínuo despir-se e revestir-se. E um outro conceito da teologia, a teologia chama esse arrepender e esse crer, arrependimento e fé, a teologia chama de conversão, não é? Converter-se é mudar de direção, é voltar-se do pecado, arrependimento, despir-se, para Cristo, fé, revestir-se. Então nós podemos dizer que a dinâmica da vida cristã é feita de sucessivas conversões. Então, viver a vida cristã é viver convertendo-se momento a momento, minuto a minuto. Você talvez diga, mas reverendo, eu pensei que a gente só se convertia uma vez, que a gente só se arrependia e cria uma única vez. Não é bem assim, irmãos. É verdade que há aquela primeira vez em que você foi convertido do pecado para Cristo. Mas a experiência cristã é uma sucessão de conversões. Viver a vida cristã é viver continuamente corrigindo a rota. É viver despindo-se e revestindo-se. É viver arrependendo-se e crendo. Voltando-se continuamente do pecado para Cristo. Esta é a dinâmica da vida cristã que Paulo está ensinando aqui. Viver a vida cristã é continuamente despir-se e revestir-se. E Paulo diz aqui aos seus leitores da carta aos Colossenses que é por meio desta dinâmica que nós somos aperfeiçoados. Ok? Então, estas são algumas considerações introdutórias, lembrando o que nós já aprendemos até aqui. Na semana passada, ou não foi na semana passada, foi na última aula, fui traído aqui. Na última aula sobre Colossenses, eu disse, nós analisamos o verso 12. Então, vamos recordar rapidamente aqui, antes de falarmos do verso 13. Nós paramos aí no verso 12 do capítulo 3. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Paulo está falando do lado positivo da dinâmica da vida cristã, do revestir-se. Então, eu disse naquela ocasião que o modo como Paulo fala aqui mostra que a vida cristã não funciona, essa dinâmica da vida cristã não funciona com base no que nós fazemos, mas com base no que Deus faz. Na dinâmica da vida cristã, a iniciativa não é sua, a iniciativa é de Deus. Na dinâmica da vida cristã, você está respondendo à ação de Deus. Então, Paulo está dizendo aí no verso 12,
que você foi eleito por Deus, você foi separado por Deus e você foi amado por Deus. Logo, qual é a resposta que você deve dar ao que Deus fez? Você deve revestir-se do novo homem. É isso que Paulo está dizendo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Então, o que Paulo está dizendo? Uma vez que Deus escolheu você, uma vez que Deus santificou, separou você, uma vez que Deus amou você em Cristo, então, em resposta ao que ele fez, revesti-vos. É isso que Paulo está dizendo. Você deve revestir-se da nova humanidade criada em Cristo Jesus. E como é que Paulo descreve esta nova humanidade da qual você e eu temos que nos revestir? Paulo descreve aí no verso 12 essa nova humanidade como um estilo de vida, diz aí, cheio de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, uma vez que Deus escolheu você, uma vez que Deus separou você, uma vez que Deus amou você em Cristo, você deve vestir-se de uma nova roupagem. Que roupagem é essa? É a roupagem dos ternos afetos de misericórdia. É a roupagem da bondade. É a roupagem da humildade. É a roupagem da mansidão. É a roupagem da longanimidade. Tudo isso está aí no verso 12. Se você estiver me acompanhando, você está percebendo isso aí. Então, como é que é a dinâmica da vida cristã? É a dinâmica de, além de despir-se, também revestir-se dessas coisas que Paulo mencionou aí. Irmãos, às vezes eu vejo cristãos que têm um estilo de vida totalmente diferente desse estilo de vida descrito aí no verso 12 por Paulo. Gente que não tem longanimidade, gente que não tem bondade, gente que não tem mansidão, não tem um espírito misericordioso como o de Cristo, e aí se justificam dizendo, não, esse é o meu jeito de ser, esse é o meu temperamento, sabe? Aliás, eu tenho sangue italiano, então tu fala assim, né? Eu tenho sangue italiano, eu sou desse jeito mesmo. Irmãos, Paulo está dizendo aqui que considerando que nós morremos e ressuscitamos com Cristo, o meu jeito de viver não é mais determinado pela minha ascendência genealógica. O meu estilo de vida não é mais determinado pelo meu temperamento. Eu morri com Cristo. O meu jeito agora não é mais o meu jeito. O meu jeito agora tem que ser o jeito de Cristo. Isso é revestir-se de Cristo. Revestir-se da nova humanidade criada em Cristo Jesus. Quem nos define é Cristo. Você foi eleito, você foi separado, você foi amado, o que define você é o que Deus fez. Logo, o que define o modo como você deve ser, o que determina o seu jeito de ser, é a nova criação, é a nova humanidade. Repito, o seu jeito agora não pode ser mais o seu jeito. O seu jeito agora é o jeito de Cristo. Para você poder falar como Paulo, já não sou eu mais quem vive, não é mais o meu jeito, mas Cristo vive em mim. O meu jeito de viver é o jeito de Cristo. Então,
Isso foi um rápido resumo do verso 12, aula anterior. Então, desta maneira, despindo-se e revestindo-se, é que você vai se tornando gradativamente mais parecido com Cristo. Despindo-se e revestindo-se, você vai se tornando gradativamente aquilo que você já é em Cristo. Muito bem, agora material novo, verso 13. Dê uma olhada no verso 13, porque Paulo continua aí argumentando sobre a dinâmica da vida cristã, sobre como é que nós nos revestimos da nova humanidade. Então, verso 13, vamos focalizar o verso 13. Veja aí na sua Bíblia. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, vamos focalizar agora o verso 13. E eu acho que o verso 13 vai esgotar a nossa aula hoje. Vamos ver, talvez a gente não consiga passar para o verso 14. Mas vamos devagarinho, não é? Como bons mineiros, vamos comendo pelas beiradas, não é? É assim que a coisa funciona. Então vamos olhar aí o verso 13. Paulo está dizendo aí que por causa do que somos em Cristo, nós devemos suportar uns aos outros. Vamos gastar tempo para entender esse comando de Paulo. Paulo está dizendo, olha, você deve se revestir da nova natureza. Você deve se revestir da nova criação. Aí você pergunta, Paulo, como é que eu me revisto dessa nova criação? Paulo é muito prático. Ele diz, suportando uns aos outros. É assim que você se reveste de Cristo. Suportando uns aos outros. Então, precisamos entender o sentido desse suportar uns aos outros. Irmãos, talvez vocês já tenham visto, eu tenho visto aí, alguns intérpretes da Escritura dizerem que Paulo está falando aqui de suportar uns aos outros no sentido de oferecer suporte, de oferecer apoio. Então, há alguns intérpretes que falam, olha, Paulo aqui está falando de que nós devemos oferecer suporte uns aos outros, oferecer apoio. É nesse sentido que Paulo está falando de suportar uns aos outros. É claro que eu estou convencido de que o cristão precisa apoiar o seu irmão, ele precisa oferecer suporte em diferentes áreas da vida, é preciso ajudar uns aos outros, é verdade. Mas, irmãos, eu estou convencido de que não é disso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando aqui de suportar no sentido de tolerar mesmo. Eu creio que é isso que Paulo está dizendo aqui. Suportar no sentido de tolerar pessoas e situações difíceis. Essa é a ideia de Paulo aqui. E como é que eu chego a esta conclusão? De que Paulo está falando de suportar no sentido de tolerar. Irmãos, a gente descobre na Bíblia que o mesmo verbo que é usado aqui para suportar é usado em outras passagens com essa ideia de tolerar mesmo. Tolerar gente difícil. Tolerar situação difícil. Eu vou lembrar um para vocês. Mateus 17, 17. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Mateus 17, 17. Lá em Mateus 17, 17, temos o registro de uma exclamação de Jesus.
Jesus exclamou o seguinte, está aí em Mateus 17:17. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Preste atenção. O verbo sofrer aí, até quando vos sofrerei, em Mateus 17:17, é o mesmo verbo usado por Paulo lá em Colossenses 3:13, que é traduzido por suportar. Em Mateus 17, a tradução é sofrer. Em Colossenses 3:13, a tradução é suportar. Então, em Mateus 17:17, está claro que a ideia é suportar no sentido de sofrer. Sofrer uma geração perversa. Essa é a ideia. Jesus está dizendo, até quando eu vou ter que tolerar isso? Até quando eu vou ter que sofrer essa geração perversa? Então, o mesmo verbo é usado em outra passagem com a ideia de tolerar, de sofrer. Paulo usou esse verbo em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 12. Eu vou ler aqui o que Paulo diz em 1 Coríntios 4, 12, onde ele empregou o mesmo verbo grego. Paulo diz em 1 Coríntios 4, 12, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, mesmo verbo, suportamos. Então, Paulo está dizendo aqui, em 1 Coríntios 4, 12, que ele suportava, ele tolerava, quando a providência o colocava em situações difíceis de perseguição. Então ele diz, quando somos perseguidos, nós toleramos, nós suportamos. Então, o sentido do verbo em 1 Coríntios 4:12, não tem dúvida, é suportar no sentido de tolerar uma situação adversa. Então, irmãos, considerando que o mesmo verbo é usado em outros textos com o sentido de tolerar situações difíceis, tolerar pessoas difíceis, eu prefiro o mesmo sentido em Colossenses 3:13. Então, eu acho que é melhor a gente entender Colossenses 3:13, quando Paulo diz que devemos suportar uns aos outros. Não é no sentido de dar suporte, dar apoio, embora devamos fazer isso, mas não é isso que Paulo está dizendo. Acho melhor a gente interpretar como se Paulo está dizendo aqui que devemos suportar, tolerar, no sentido de tolerar, ok? Mas a outra razão pela qual eu acho que interpretar suportai-vos uns aos outros como tolerar é melhor também por causa do contexto. Eu acho que combina melhor com o contexto. O contexto de Colossenses 3, Paulo, eu já disse numa aula aí, que essa nova humanidade, não é? Esse novo homem é um homem comunitário, é uma comunidade. É melhor você falar de nova humanidade, não é? Não apenas de novo homem no sentido individual. Então, todo o contexto aqui, Paulo está falando da nossa vida comunitária no seio desta nova humanidade que Deus está trazendo à existência por meio da obra de Jesus Cristo. E notem as virtudes, todas as virtudes que Paulo relaciona nesse contexto aí, são virtudes relacionais. Humildade, mansidão,
longanimidade, perdão. Olha aí o verso 12, não é? Então, Paulo está falando da vida no contexto comunitário. Paulo está dizendo que revestir-se do novo homem, revestir-se da nova humanidade, é cultivar estas virtudes relacionais. Então, por causa do contexto também, eu prefiro dizer que Paulo está falando aqui de suportar uns aos outros no sentido mesmo de tolerar. Essa ideia de tolerar se adequa melhor com o que Paulo está dizendo no contexto. Então, Paulo está chamando os seus leitores a tolerar uns aos outros em humildade, em mansidão, em longanimidade. Verso 12. Essas virtudes estão elencadas aí no verso 12. E no verso 13, depois de mencionar essas virtudes, Paulo está dizendo, olha, use essas virtudes para que vocês possam tolerar, suportar uns aos outros. Então, irmãos, o ponto de Paulo aqui é que, por uma série de razões, os nossos relacionamentos na comunidade cristã, eles podem se tornar relacionamentos difíceis. Às vezes por causa do outro, às vezes por causa de nós mesmos, e às vezes por causa das circunstâncias. Os nossos relacionamentos podem se tornarem relacionamentos difíceis. Por isso, Paulo está nos chamando aqui a suportar uns aos outros, a tolerar uns aos outros. E é muito importante esse uns aos outros, não é? Notem que Paulo não fala aqui que você deve tolerar aqueles que são difíceis. Paulo não fala aqui que você deve tolerar quando a situação for difícil. Não, Paulo fala de suportar o quê? Uns aos outros. Sabe, para mim, este uns aos outros sugere que todos nós somos, em algum momento, pessoas difíceis. É isso, é uns aos outros. Todos nós, em algum momento, vamos precisar da paciência alheia. Todos nós, em algum momento, vamos precisar do perdão alheio. Todos nós, em algum momento, vamos precisar da tolerância alheia. É isso que Paulo está dizendo, uns aos outros. Sugere isso. Não é que existam alguns que são difíceis e outros não são difíceis, mas todos nós, em algum momento, nós nos tornamos pessoas difíceis. Irmãos, todos nós temos o nosso dia, o nosso momento de pessoa difícil. Por isso que Paulo diz, suportai-vos uns aos outros. Olha, uma hora você conversa com a Eliane, minha esposa, viu? Converse com ela. E você vai ver que ela vai dizer para você que tem momentos que eu sou intolerável. Ela vai dizer que eu sou uma pessoa doce, uma pessoa fácil de tolerar, mas ela vai dizer também que tem dias que ela precisa muito da graça de Deus para me suportar. Então, às vezes, por causa da circunstância, às vezes por culpa minha, ou às vezes por culpa dela, eu me torno uma pessoa difícil. Então, é por isso que Paulo está dizendo aqui, suportai-vos uns aos outros. Em Cristo, isto é, por
causa da nossa união com Cristo, nós somos chamados a suportar uns aos outros e, Paulo diz aqui, perdoar mutuamente. Ainda no verso 13, nós estamos analisando o verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Então, todos nós, em algum momento da vida, vamos precisar do perdão alheio. Todos nós, em algum momento da vida, vamos precisar da paciência alheia. Todos nós, em algum momento da vida, vamos precisar da tolerância alheia. A nova humanidade já foi trazida à existência, mas nós ainda estamos nos tornando aquilo que Deus fez de nós. Pode parecer estranho, mas é isso mesmo. Deus já fez de nós novas criaturas em Cristo Jesus. Mas na minha experiência, eu estou me tornando nova criatura a cada momento. Então, eu estou me tornando algo que eu já sou. Parece estranho, mas essa é a dinâmica da vida cristã. A dinâmica da vida cristã é você, por meio do despir-se e revestir-se contínuo, se tornar continuamente aquilo que você já é. Não é você se tornar o que você não é. Ele já fez de você uma nova criatura. E agora ele chama você para você aprender a viver como nova criatura. Você está aprendendo a ser aquilo que já é. Por isso, como nós ainda não fomos totalmente aperfeiçoados, nós vamos, momento a momento, precisar aprender a suportar uns aos outros, a conceder perdão uns aos outros. É disso que Paulo está falando. Esta é a dinâmica da vida cristã, não é? Agora prestem bem atenção. Ainda estamos aí no verso 13, não é? Preste bem atenção. Há um chamado para que nós suportemos uns aos outros, há um chamado para que nós nos perdoemos mutuamente. Mas qual é a razão que Paulo dá para que você atenda a esse chamado? Qual é a razão que Paulo dá, não é? É muito importante você perceber isso. Qual é a razão? Olha aí a segunda parte do verso 13. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Lembra que eu falei que na dinâmica da vida cristã Deus age primeiro? Que na dinâmica da vida cristã você só responde ao que Deus fez? Não é você que toma a iniciativa? A vida cristã não funciona com base naquilo que você faz, mas a vida cristã funciona com base naquilo que Deus fez? Então, por que é que devemos suportar uns aos outros? Por que é que devemos perdoar uns aos outros? Paulo diz na segunda parte do verso 13. Ele diz aí, como o Senhor vos perdoou. Ora, Deus agiu primeiro. Deus suportou e suporta você. Deus perdoou e perdoa você. Então Deus agiu primeiro. Em resposta ao que Deus fez, o que você deve fazer? Suportar uns aos outros como você foi suportado e é suportado por Deus.
perdoar uns aos outros, como somos primeiro perdoados por Ele. Percebe a dinâmica da vida cristã? Primeiro Deus age e depois você age em resposta ao que Deus fez. É assim a dinâmica da vida cristã. Então, a nova humanidade que Deus está trazendo à existência por meio de Jesus Cristo e da sua obra, é uma comunidade dos perdoados. Preste bem atenção. Para criar essa nova humanidade, para trazer à existência esta nova humanidade, Deus teve que sacrificar o seu próprio Filho. Cristo teve que derramar o seu sangue, receber o castigo que era nosso, conforme vimos em Isaías 53. Ele teve que pagar o preço para que nós fôssemos perdoados. Somente por meio do perdão de Deus em Cristo Jesus é que essa nova humanidade pôde vir à existência. Então, esta nova humanidade não é outra coisa senão a comunidade dos perdoados. O que Paulo está lembrando a gente aqui é que o perdão está no DNA da nova humanidade. O perdão está no DNA da nossa nova natureza. E o que Paulo está dizendo aqui é que nós hajamos com base nesse DNA. O que Paulo está dizendo aqui é que espera-se que os membros desta nova humanidade sejam pessoas perdoadoras, porque o perdão está no nosso DNA. Nós nos tornamos novas criaturas por causa do perdão. Assim como fomos perdoados, Paulo diz, precisamos conceder perdão uns aos outros. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Essa nova humanidade da qual você é parte é a comunidade dos perdoados. Portanto, espera-se que ela seja também a comunidade dos perdoadores, porque o perdão está no DNA desta nova humanidade. Então, revestir-se dessa nova humanidade, revestir-se de Cristo, revestir-se do novo homem, é viver com base nesse DNA perdoador. É suportar uns aos outros e perdoar-nos mutuamente. Qualquer estilo de vida diferente disto não combina com o nosso DNA. Qualquer estilo de vida diferente disto não combina com aquilo que somos, nova criação. Jesus ilustrou isso de uma maneira muito clara, muito clara. Jesus contou uma parábola, a parábola do credor incompassivo. Lembra dessa parábola de Jesus? Jesus está ilustrando como é que as coisas funcionam no reino de Deus. Jesus está ilustrando o DNA da nova criação. Ele disse o seguinte, que havia num reino um rei que resolveu acertar as contas com os seus súditos.
E Jesus contou que havia um súdito que devia uma grande quantia ao erário público, né? ao reino, ao rei. E o rei, então, mandou notificá-lo e disse: você precisa saldar a sua dívida. E ele pediu compaixão, e ele clamou por misericórdia, e ele disse: seja misericordioso, eu não tenho condições de pagar o erário público, o reino, nesse momento, tenha misericórdia de mim. E Jesus conta que o rei saldou, ou o rei perdoou a dívida daquele cidadão lá do seu reino, daquele súdito do seu reino. E Jesus disse que, logo depois, este súdito, cuja dívida imensa, enorme, impagável fora perdoada, encontrou um conservo seu que era seu devedor. Mas o conservo, pelos valores que Jesus diz lá na parábola, devia a ele uma mixaria, dinheiro de picolé. Era nada em comparação à dívida que ele tinha com o rei e que acabara de ser perdoada. E Jesus Cristo disse que esse conservo que foi perdoado não se tornou um perdoador. Ele pegou o seu conservo pelo colarinho e disse: saúda a sua dívida, pague a sua dívida para comigo. E Jesus Cristo disse que ele não perdoou, mandou prender o seu conservo, que pediu e clamou por misericórdia porque não tinha condições de pagar aquela dívida, embora fosse uma dívida pequena. Irmãos, com esta parábola, Jesus está mostrando a incoerência, a inconsistência da atitude deste que fora perdoado pelo rei. O que Jesus está dizendo é que o lógico, o razoável, é que aquele que teve uma enorme dívida perdoada pelo rei, se tornasse também em alguém perdoador, que ele perdoasse a pequena dívida que o conservo tinha com ele. Então, esta parábola de Jesus ilustra muito bem a natureza dessa nova humanidade, a natureza do reino de Deus. Esse é o propósito de Jesus, é mostrar que o perdão está no DNA da nova humanidade. Aqueles que participam da nova humanidade participam porque foram perdoados e, portanto, precisam viver de acordo com esse DNA. Ele precisa ser também um perdoador. A nova humanidade é uma comunidade dos perdoados e uma comunidade dos perdoadores. Esse é o ensino do verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, essa é uma das maneiras de você se revestir da nova humanidade. Essa é uma das maneiras de você se revestir de Cristo. Esta é uma das maneiras de você se revestir do novo homem. Então, lembrando, nesta epístola, Paulo está ensinando o caminho do aperfeiçoamento cristão. O caminho do aperfeiçoamento cristão não é buscar coisas além de Cristo. Paulo disse: em Cristo vocês já foram aperfeiçoados. Nada de buscar coisas além de Cristo.
permaneçam em Cristo. É assim que vocês serão aperfeiçoados. E se você perguntasse para Paulo, Paulo, como é que eu permaneço em Cristo? Você permanece em Cristo num contínuo despir-se e revestir-se. E hoje nós vimos uma das maneiras pelas quais nós nos revestimos de Cristo. Como é que eu me revisto de Cristo? Suportando uns aos outros e perdoando-nos mutuamente. Por quê? Porque nós somos a comunidade dos perdoados. Precisamos ser também a comunidade dos perdoadores. Então, irmãos, é assim que nós crescemos. É assim que somos aperfeiçoados. É assim que nos tornamos a cada dia mais parecidos com Cristo. Bom, eu entraria agora no verso 14. Paulo diz: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nós não vamos entrar no verso 14. Eu já previa que não teríamos tempo, porque tem muita coisa que dizer do verso 14. Eu vou dar aqui só uma pitadinha para aguçar aí o seu paladar e o seu desejo de que chegue rapidamente a próxima aula sobre Colossenses, não é? Paulo está usando uma metáfora de vestir uma roupa adequada com aquilo que somos, não é? Ele já falou do despir-se, agora ele está falando do revestir-se. E aí, Paulo, no verso 14, diz: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Provavelmente, Paulo está pensando aqui no amor, para usar a sua metáfora, como aquela peça que cobre todas as outras peças da indumentária do novo homem. É como se fosse o sobretudo, não é? Você já se vestiu daquelas outras partes da indumentária da nova criação, e Paulo diz: acima de tudo, sobretudo, vistam a indumentária do amor, que é o vínculo da perfeição. De que é que Paulo está falando aqui? Bom, acho que talvez Paulo tivesse em mente essa ideia aí de uma peça que cobre todas as demais peças da indumentária. Mas isso nós vamos ver na próxima aula. Vamos destrinchar o verso 14 na próxima aula, se Deus quiser, ok? Por enquanto, fique aí a explicação do verso 13 e que Deus nos ajude a viver de acordo com esse DNA do perdão. Que aqui em nossa igreja nós sejamos de fato a comunidade dos perdoados e a comunidade dos perdoadores. Que Deus nos ajude a viver assim, e é assim que vamos nos tornar mais parecidos com Cristo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo que usamos para compreender o significado desse verso de Colossenses 3, o verso 13. Senhor, muito obrigado porque estamos entendendo que o apóstolo Paulo, sob inspiração do Senhor, está nos ensinando aqui que somos a comunidade daqueles que foram alcançados pelo teu perdão. Muito obrigado. Foi por meio do teu perdão que nós nos tornamos nova criação.
Muito obrigado, ó Senhor, porque hoje fomos advertidos, convocados, chamados a viver de acordo com esta realidade. E viver de acordo com esta realidade é nos tornarmos a cada dia perdoadores uns dos outros. Ajuda-nos a suportar, ajuda-nos a tolerar uns aos outros. Todos nós precisamos, vez ou outra, do perdão alheio, da tolerância alheia, da paciência alheia. Ajuda-nos a nos lembrar disso, quando precisarmos suportar, tolerar e perdoar. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar essa verdade nesta manhã. Ajuda-nos a acolher essa verdade no nosso coração. Ajuda-nos a crer nela. Ajuda-nos a viver de acordo com ela. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, em quem fomos perdoados. Amém.